Senhoras e senhores, tudo bem? Saudações com a paz de Cristo, obrigado, você curtindo, compartilhando. Pessoal, é, não tem como a gente não falar desse assunto. Eu segurei, mas eu vou falar, beleza? Liguei para algumas pessoas de direita, centro-direita, e para mim chegar a uma conclusão do que eu ia falar, tá? Então, eu queria que você ficasse até o final para a gente bater um papo. Vai ser 10 minutos apenas. Vale a pena você ficar até o final. Se você sair, o YouTube entende que o vídeo não é bom, né? E aí não vai dar certo. Então, vem para cá, se inscreve nesse canal que é um pouco menor. Nem por isso somos diferentes. Jesus disse que aonde tem 3 reunidos, ali estarei eu. Oh, coisa gostosa, né? Coisa boa, Jesus Cristo com nós. Vamos lá. Sobre o Eduardo Bolsonaro. Você acha que o Eduardo está atrapalhando ou ajudando o Brasil? É a pergunta que eu te faço. E você, por favor, comente aqui embaixo. Você, eleitor, você que sai de casa no domingo e vai votar. Alguns animados, alguns desanimados, outros não vão. Você acha que o Eduardo está atrapalhando ou ajudando o nosso país? Vamos ver aqui. Eu busquei algumas informações e aí eu até fiz aqui um resumo do que eu ouvi de algumas pessoas. A direita, ela vê Eduardo Bolsonaro, pessoal, lá como falha em algumas relações. Vamos ver isso, né? Sobre o encontro de Lula e Donald Trump, né? O Eduardo disse em algum momento que ele era a ponte, né, ali entre o governo, né, Donald Trump, e aqui o Brasil. Veja que o Eduardo ele foi mal interpretado quando ele disse isso por algumas pessoas. O, o Eduardo disse isso quando aqueles senadores, inclusive o Esperidião, né, a mim, foi lá com petistas, lá nos Estados Unidos, para poder fazer, sabe o quê? Negociar as tarifas. Saíram daqui, não ligaram para o Eduardo e foram numa boa. Te dou outro exemplo. O Tarcísio de Freitas, ele mexeu no campo minado e depois ele parou. O Tarcísio começou a movimentar a anistia aqui, né? Ele foi cobrado porque ele não estava fazendo nada referente à anistia, e aí ele começou a mexer aqui. Foi ou não foi? Foi, você lembra? Aí depois ele viu que o Eduardo, ele começou um atrito com o Eduardo ali. Eduardo falou: eu sou a ponte aqui, ninguém me procurou, né? E aí o que Tarcísio fez? Ele pulou fora. Tarcísio não fala mais de anistia. Inclusive agora ele está no Supremo, o Tarcísio. Nesse momento. Tá lá, com os ministros. Ele marcou, porque a relação entre eles tinha esfriado, né? Porque ele foi no palanque e falou aquilo de Moraes e não sei o quê. Eu não esqueci a palavra que ele se referiu ao Moraes. Agora, Tarcísio sempre foi assim, né? Ele fala, aí depois dá repercussão negativa, aí ele corre para poder negativa lá no Supremo. Aí ele corre lá para poder tentar acertar, né? Né, Tarcísio? A gente sabe muito bem como você é, né, Tarcísio? Você é centrão, mas tá. Então o Eduardo, ele se referiu a isso. Eu sou a ponte aqui. O Eduardo não se referiu ponte com Lula, não. É que Lula tem que conversar com o Eduardo para chegar a Donald Trump. O Eduardo foi interpretado de maneira errada por várias pessoas. Aí agora a Globo quer falar que o Eduardo perdeu o título, né? De não sei o quê, de negociador. Nunca que Eduardo quis negociar com Lula. Não. Ele tem que negociar com os Estados Unidos, o Lula. Ele falou: vai lá, se você conseguir, é outra coisa. Então, pessoal, houve aí um desentendimento. Ó, sobre o encontro, né? De alguns integrantes da direita aqui admite que o deputado federal cometeu um erro estratégico
ao tratar a interlocução com a Casa Branca e Departamento do Estado americano como um trunfo pessoal, inclusive dele, tá vendo aí? Então eles estão achando que era isso, e na verdade é o contrário. A avaliação é de que, ao dizer que todo o acesso do Brasil ao governo Trump passava por ele e pelo jornalista Paulo Figueiredo, né? Tá. Eduardo acabou transformando em uma vitória política para Lula. Uma outra pessoa me disse aqui que falou que não quer revelar o nome, o encontro com o presidente americano. Isso mesmo, sem ainda haver um avanço prático sobre o recuo nas sanções impostas ao comércio e às autoridades brasileiras. Esse outro que eu ouvi aqui, ele disse o seguinte, que não teve recuo ainda do Brasil. O que houve foi conversa. Mas o Brasil, o recuo do Brasil seria o quê? As exigências que estão em mesa. A urna, o Bolsonaro e a anistia. 3, né? Tá. O diagnóstico é de que Eduardo errou no cálculo político e ignorou as negociações de Trump, que Trump vinha conduzindo com adversários geopolíticos, como a Rússia, a China, entre outros, né? Não havia motivos para que a diplomacia brasileira, com apoio de empresários, não conseguisse também uma aproximação neste momento, tá? Na segunda-feira, dia 27, aliados de Lula, né, resgataram um vídeo aqui, ó, postado por Eduardo Bolsonaro, e que dizia que a ponte, aí, ó, que a ponte seria ele, mas a ponte era da direita lá. Tinha pessoas dentro da direita, pessoal, o Tarcísio mesmo, o Jacques Wagner, acho que Tereza Cristina, sei lá quem, foram para os Estados Unidos. Isso deixou ele irritado, o Eduardo, irritado, né? E com razão, o cara foi para lá, colocou o mandato em risco, levou família, tá sofrendo, podendo ser condenado a 12 anos de prisão. Aí vai uma equipe de senadores, deputados, vai para lá e não conversa com o cara. Oh, peraí, o Tarcísio. O Tarcísio é cria de Bolsonaro, né? O Tarcísio era quem? O Bolsonaro mesmo já falou. Era quem antes de Bolsonaro? Eu não vou falar que ele era ninguém, né? Era ninguém político, né? Eu não vou falar que ele era ninguém porque, né, o cara tem o seu valor também lá, né? Foi militar, enfim. Eu quero dizer que politicamente ele não era ninguém, o Tarcísio. Ninguém. Quem era Tarcísio? Marcos Pontes. Quem era? Então essas pessoas chegaram, né? O Jorge Seife, ele mesmo já esteve aqui, ele falou, eu era um pescador, né? Olha só a humildade do cara. Eu era um pescador, ficava limpando peixe lá, Bolsonaro foi lá e me ajudou. Olha o reconhecimento desse cara. Um abraço aí ao senador. Eu gosto de gente assim, pessoal, que olha o passado. Eu falei isso com ele aqui na live. Falei, ô senador, eu gosto de gente que reconhece, não um Ciro Nogueira que sai de dentro da casa de Bolsonaro e ainda na frente fala de outros candidatos que não seja o próprio Bolsonaro. Me parece que ele foi lá enterrar o Bolsonaro, deu essa impressão o Ciro Nogueira. Me parece que ele foi lá, enterrou o Bolsonaro e na volta, né, na volta do enterro, ele já falou, olha, é o Tarcísio ou é o Ratinho. Dá para entender? O cara não pode falar isso, pessoal, de jeito nenhum, falar, já tem outros. Não, não. Nós temos que aprender com a esquerda em muitas coisas. Muitas coisas nós temos que aprender com a esquerda. Lula preso. Lula estava preso, condenado. E as pessoas lá, pessoal, lá, tinha uns 10, sei lá, na frente, lá com debaixo de uma lona lá, num lote vago lá. Eles ficavam lá, todo dia eles pegavam o megafone, bom dia, presidente! É mentira minha ou é verdade? Hã? É mentira ou é verdade? Aí Lula escrevia a cartinha, o Zanin vinha ali, para eles ali, e eles, aí você parava na rua um petista, que ele não conhece outro número também, a não ser o 1 e o 3, ó, você aperta o primeiro, pula um e aperta o outro, pronto, é assim, não é 13, você sabia? Você aperta o primeiro, é assim para eles, ó, você aperta o primeiro, pula um e você digita o outro, pronto, votou, é assim.
Encontrava um petista no meio da rua, quem é o candidato? Lula. Mas Lula tá preso. É Lula. Não, mas é Lula. E o cara preso. Preso. E aí me estranha muito alguns da direita. Ah, eu desanimei. Ah, já não acredito mais em nada. Ah, não sei o quê. Pessoal, pelo amor de Deus, eu tô falando que algumas coisas nós temos que aprender com a esquerda, é isso. Você já viu esquerda brigar na internet? Você já viu? Hã? Quem que brigou? Fala quem que brigou. A direita eu te falo um monte que briga. Um monte, né? O doutor Chiquini discutiu esses dias, né? Direita, né? O Eduardo próprio, ele discutiu com o Ciro, porque Ciro estava fazendo um monte de cagada, perdão da palavra, o Eduardo teve que chamar a atenção dele. O Tarcísio também teve problema com o Eduardo, por causa dessas coisinhas que ele vive fazendo. Ou seja, os caras são direita, pessoal, mas eles são um direita com. Como é que o Salles fala? Uma direita que tem nojinho, né? É, cara, os caras não são direita raiz, pessoal, né? É diferente ali da Bia Kicis, do Jorge Seife, da Damares, né? Os caras é aquilo ali, acabou. É diferente do Cleitinho, que eu gosto muito do Cleitinho, mas para dar entrevista ele é horrível. O Cleitinho, para dar entrevista, ele é péssimo para falar, ele é bom de fala, mas o que ele fala é que às vezes as pessoas ficam com o pé atrás com ele, né? O Cleitinho me parece ser um cara honesto, sim, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de gratidão, né? Gratidão. Pessoal, gratidão não é o dia que você tá com sede ou a pessoa te dá um copo de água e aí depois você vai lá, pega um copo de água, então aqui, o copo de água aqui, para me pagar aquela água que você me deu. Não, pessoal, não. Naquele momento você precisava da água. Naquele momento você tinha sede, meu amigo, e a pessoa te ajudou. O fato de você depois pegar, então aqui, você já está numa posição que você pode doar já, que você pode dar. Naquele momento você não podia nada. Ou era água ou você ia morrer. Gratidão é isso, Cleitinho. Gratidão não é. Tanto que você já se arrependeu, se retratou, tal, mas você já falou outras coisas, que não vota no Eduardo, que ele tá errado. A direita, a esquerda, perdão, usa isso, Cleitinho, né? Tem que parar de dar essas entrevistas malucas aí, que as pessoas acabam, a esquerda acaba se beneficiando com isso, né? Eu gosto muito do Cleitinho, mas fala demais, né? Fala demais. Então, pessoal, nós precisamos de. O Valdemar mesmo, o presidente, pelo amor de Deus, ô Valdemar, para de falar sobre isso, cara, de esse monte de bobeira. Ele falou agora há pouco que o Lula vai conseguir sim, o Lula é bom negociador, que vai conseguir tirar as taxas ou reduzido, né? Dá para entender, pessoal? É, não dá para entender isso. Aí faz os cortes, o Lula é bom negociador, pronto. Fala, o Lula é um péssimo negociador, né? Olha a diferença. Vai fazer corte? Faz. Faz com a minha fala. O Lula é um péssimo negociador, porque até agora não resolveu bosta nenhuma. Olha, não, o Lula é um bom negociador. Pronto, pegou o corte, é eterno. Deu para entender? Vamos para cima. Forte abraço, fica todos com Deus. Obrigado você que se inscreveu. Um abraço.